Show de bola, bacana. Vamos agora fechar, vamos ao nosso último vídeo envolvendo essa parte de sintaxe, né, de objeto direto, de VTD, de VTI, blá blá blá, blá blá blá. Bom, a gente precisa fechar essa parte teórica para ficar todo mundo alinhado, tudo legal, tudo bacana. Vamos falar agora, então, a gente falava a respeito dos verbos intransitivos, né? E eu fechei o vídeo anterior dizendo assim, olha, há um problema, um cuidado que a gente tem que ter, porque senão a gente comete um erro, e esse erro pode custar muito caro, etc. Sabe qual é o erro, gente? É aquela história de perguntar o que ao verbo para achar o objeto direto, que eu não gosto muito, tá? Eu acho que todos vocês se recordam daquela dica que a gente ouviu lá no passado, na escola, que o professor dizia assim, quando você quiser achar o objeto direto de uma frase, pergunte o que ao verbo. A resposta é o objeto direto. Se a pergunta for de que, ou em que, ou a que, aí a resposta é o objeto indireto. Olha, lá no passado funcionou, mas não necessariamente hoje funcione. Por que, Eli? Porque em concursos públicos nem sempre nós vamos ter, gente, ordem direta, não é? Então, se a estrutura está na ordem direta, a regra vai funcionar, a dica vai funcionar. Mas se a frase estiver na ordem inversa, a gente pode trocar os pés pelas mãos e errar feio. Eli, um exemplo aqui dá certo. Joãozinho comprou mariolas. Comprou o quê? Mariolas. Ok, de mariolas, objeto direto. Joãozinho gosta de Fernanda. Gosta de quem? De Fernanda, objeto indireto. Tudo bem, aí funcionou as mil maravilhas, mas não dá para fechar, bater o martelo não. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui, vou desaparecer? Vou desaparecer, foi, já era. Existem o que, professor? Se você fizer a pergunta o que, você pode colher a seguinte informação. Ótimas oportunidades ou objeto direto. Só que tá tudo errado, gente. Se ótimas oportunidades é o objeto indireto, a gente está tendo um conflito aqui de teoria. Conforme vimos, o verbo intransitivo não exige nada. Isso quer dizer nada quer dizer nem objeto direto nem indireto. Ou seja, como é que eu vou ter um verbo intransitivo com presença de objeto direto, pessoal? Claro que não é. E aí a gente dá meia volta, recua e diz, não. Ótimas oportunidades é o sujeito. Afinal de contas, são elas, as ótimas oportunidades, que praticam a ação de existir. Né? O mesmo aqui, ó, cai em o que? Você pode sem querer se enganar e dizer que os juros é o objeto direto, mas você já sabe, os juros praticam a ação intransitiva de cair, portanto nada de sair por aí dizendo, o que é objeto direto. Ainda não é assim. Os protestos ainda não terminaram. Outro verbo intransitivo. Com estes verbos lá no aplicativo, sim, podemos colocá-los. Olha só, quando eu digo assim, quem existe, existe. Quem cai, cai. Quem termina, termina algo. E, professor, tem uma coisa errada, professor. O verbo terminar é um verbo transitivo direto, professor. Show de bola. Sua observação foi legal, ó. Realmente, quem termina, termina algo, termina alguma coisa, né? Posso terminar uma aula, posso terminar um namoro, posso terminar um projeto, etc. Só que aí as coisas mudam um pouquinho. E como assim? Não entendi. Vem cá comigo, vem aqui, olha só. Eu não disse que os verbos intransitivos eram verbos ricos, não era verdade? São verbos grandões, verbos fortes. Show de bola. Só que eu preciso dizer uma coisa, uma novidade a vocês. É assim, ó. Vocês concordam que na vida da gente, nem todo mundo que é rico nasceu rico, nem todo mundo que é rico nasceu em berço de ouro? É verdade. Tem muita gente que vive bem hoje, mas teve uma vida bem sofrida, que trabalhou muito, ralou muito, não é? Com os verbos acontece praticamente a mesma coisa. Alguns verbos ricos, eles têm um passado bem humilde. É exatamente o que acontece com o verbo terminar. Vocês se lembram daquelas duas afirmativas que eu dizia assim, elas vão ficar de molho, não vou dizer agora não, vou dizer só no momento certo? Se lembram daquelas duas afirmações? Pois bem, elas irão voltar agora. Vamos a elas? Vou sumir, ó. Olha só, vem comigo, ó, tá aqui. Na primeira afirmação eu disse assim, ó, que o objeto indireto, olha só, que a ausência do objeto indireto faz com que o verbo se torne o que, gente? Intransitivo. Tá vendo, ó? Este é o ponto, gente. Às vezes,
um verbo pobre despreza o objeto. Ele, como assim? Ele despreza. Quando ele despreza o objeto direto, sabe o que acontece? O verbo fica rico. Que nem aqui, ó. A ausência faz com que o verbo se torne o quê? Intransitivo. A ausência do objeto indireto. Ou seja, trocando em miúdos, vem aqui, olhar aqui comigo, vem aqui. Se o verbo, mesmo sendo um verbo pobre, você testou lá no aplicativo, ele que termina algo, termina alguma coisa, é um verbo VTD, tá, mas na frase eu tenho assim, o tempo terminou, ponto, o tempo praticou a ação de terminar. O verbo é intransitivo. E o verbo desprezou o objeto. O verbo não tem objeto. Então, quando ele não tem, ele está dizendo o seguinte: olha, aquela esmola que você queria me dar, para me complementar, não preciso mais dela não, porque eu estou bem na fita. Entendeu? É o exemplo que eu sempre dou, o exemplo do verbo fumar. Vem aqui comigo, vamos aqui ao quadro, ó. Olha só. Olha como é interessante. Se você vai ao hospital, e lá no hospital você encontra a expressão não fume. Esse exemplo eu sempre dou, porque ele é emblemático. Presta atenção, ó. Se você colocar o verbo fumar no aplicativo, você vai descobrir que o fumar é um verbo transitivo direto. No aplicativo, né? VTD. Quem fuma, fuma algo ou alguma coisa. Show de bola. Só que aqui, observa bem que aqui nós não temos o objeto direto. Não existe aqui não fume cigarro, não fume cachimbo, não tem aqui. Olha ali, mas eu deduzo na minha memória, eu deduzo que é cigarro. Sim, mas a sintaxe não trabalha com o que se deduz, ela trabalha com o que se vê no texto. Aqui o verbo fumar sonegou o objeto direto e ficou um verbo rico. Ele seria bem pobre se eu tivesse escrito assim, por exemplo. Imagina que você vai ao hospital e encontra a seguinte placa: não fume cigarro. Ora, se eu tenho esta frase, não fume cigarro, lá no hospital, o verbo está pobre, sabe por quê? Porque, primeiro, ele agora é um verbo transitivo direto. Mas tem um problema maior ainda. Sabe qual é esse problema, gente? Esse problema, que tem a ver com a pobreza dele, é porque se eu quiser fumar cachimbo, eu fumo. Se eu quiser fumar charuto, eu fumo. Se eu quiser até fumar um baseado, epa, posso dizer isso, meu Deus do céu? Posso, né? Se eu quiser fumar um baseado lá no hospital, imagina aí, gente. Vai ficar melhor, mais tranquilo, professor. Vai relaxar. Besteira, professor. É verdade, besteira. Se você quiser apertar um hospital, você pode, sinceramente. Eu acho que a verdade está dita. Ó, porque só não pode fumar cigarro, né? Agora o resto pode fumar tudo. Né? Ele não especificou que cigarro era esse. Ou seja, gente, é melhor escrever assim, porque quando eu digo não fume nada, não fume nem os dedos, não é verdade? Ou seja, quando o verbo despreza o objeto direto, ele fica rico. Quando ele aceita o objeto direto, ele fica limitado, como é o caso desta frase última aqui. Ele é limitado e pobre. Fechou? Muito bem, professor. Então aqui, ó, o verbo terminar é um verbo rico, mas ele não é um rico de nascença, não. Ele é um rico de ocasião, tá? O existem é um verbo rico de nascença. Nasceu em berço de ouro. Tá certo? O cair já nem tanto. Já é um verbo também que pode ter a origem mais humilde. Vamos ver o sair. Saiu o nosso edital, olha aí de novo, saiu o quê? O nosso edital, não use o diabo dessa pergunta o quê, tá certo? Eu vos proíbo de usá-la em concurso público. Gente, aquilo que sai. O nosso edital é o sujeito, o nosso edital praticou a ação intransitiva de sair, tá certo? Se liga aqui, show de bola. Eli, então, quer dizer o seguinte... Vem aqui comigo, quero dar uma informação básica a vocês, importantíssimo. Ó, lembre-se de que todos os verbos, todos os verbos podem ficar ricos, desde que eles menosprezem os seus objetos. Entendeu? A conclusão a que chegamos é esta. Não existe um verbo fixo. Por exemplo, o verbo vender... é um verbo transitivo direto. Quem vende algo, vende alguém, vende alguma coisa. Mas o que você faz da sua vida? Eu vendo, ponto. E você? Eu estudo. E você? Eu leciono. São verbos intransitivos por ocasião, entendeu? Então, a ocasião, contextos tornam intransitivos.
se torna ricos, né? Então qualquer verbo pode ficar intransitivo. Beleza? Show de bola? Então o que vamos ver agora é uma seção que diz o seguinte: verbos que vou ficar pequenininho, agora ficar pequenininho, olha aí, eu desapareci, beleza, ó, pequenininho, opa, beleza, olha só, olha aqui, verbos que pelo contexto perdem os seus complementos ou mudam, tá aqui em cima, daqui bem aqui, ó, tá vendo? Então, eles podem mudar de acordo com o contexto, o seu complemento, ou desprezar, podem também, seus complementos. Vamos ver o que eu escrevi aqui, ó, vou desaparecer agora, foi. Às vezes, o contexto é tão específico e dinâmico que alguns complementos verbais são dispensáveis. Olha aí, olha quem é o responsável por isso, contexto. Assim sendo, a predicação original do verbo deverá ser modificada para acompanhar a semântica da frase. E para quem não entendeu, a predicação é saber se o verbo é VTD, VTI, VI, VL, tá certo? Logo, um verbo que originalmente é transitivo indireto, por exemplo, pode ser reconfigurado para intransitivo. Eu gostei dessa palavra, reconfigurado. Pois é, quem define, quem faz essa reconfiguração é o sujeito, ou é o contexto. Vamos ver o exemplo 1. Ó. O filme não agradou. Você sabe que quem agrada a algo a alguém. E claro que está bastante subentendido que o filme não agradou ao público, não é? É verdade, Eli. Um filme agradaria ao público. Eu sei que é ao público, é verdade, você sabe. Mas observe que aqui nós não temos o objeto indireto. Ou seja, o contexto sonega o objeto indireto e o verbo se satisfaz sozinho, ou seja, o verbo está show de bola. 2. No carnaval as pessoas bebem demasiado. Eli, não está escrito que as pessoas bebem, mas eu sei que as pessoas bebem no carnaval. Eu também sei, eu acho que todos nós sabemos, né? Seria suco de cajá que as pessoas bebem no carnaval, demasiado? É nada, né? É álcool, não é verdade, gente? Muito provavelmente é álcool. Agora, vamos pensar numa coisa, ó. Mesmo que esteja na cara, mesmo que esteja assim bem evidente, como é o caso aqui, porque a gente tem pistas, né? No carnaval e demasiado, mesmo que esteja na cara, se não estiver escrito, o verbo fica como? Intransitivo. O verbo despreza, ó. Eu não preciso dizer o que as pessoas bebem no carnaval bastante, porque qualquer um vai saber que é álcool. Não é verdade? Muito bem. O jornal disse que a inflação pode subir. Bom, vamos nessa aqui. O verbo dizer é um verbo paupérrimo. Quem diz algo a alguém. Mas aqui, veja que o verbo, a frase, melhor dizendo, sonegou o objeto indireto. Ó. Eu só tenho o que o jornal disse, né? Aquilo, o algo dito pelo jornal. O algo, olha só, o algo, objeto direto. Certo? A quem que isso aqui foi dito? Não sei e não consigo deduzir pelo contexto. Então pronto. Então o meu verbo só é VTD aqui neste exemplo. É muito importante que você entenda assim, gente. Sabe por quê? Ó, vem aqui comigo. Vem aqui. Olha, eu já peguei muito candidato pé da vida, assim, professor, eu não estou entendendo essa questão, porque eu olhei o verbo é VTDI, e eu não estou achando o objeto indireto. Cadê o objeto indireto desta frase? Eu estou aqui para perder os cabelos. Calma aí. Se você coloca um verbo, como por exemplo, o verbo dizer no aplicativo, descobre que ele é transitivo indireto, você tem que pensar assim: ele pode sonegar um dos objetos. E se ele sonega, ele que em um contexto sonega um dos objetos, então com toda a certeza do mundo, gente, o verbo vai deixar de ser VTDI e vai passar a ser ou VTD ou apenas VTI. Entende? Então o verbo sofre reconfigurações. Eu descobri que o verbo fumar é transitivo direto. Tá legal. Então ele vai ser transitivo direto a vida inteira dele? Não, de modo algum. Você que tem que ter essa competência de entender que naquele contexto do não fume, naquele específico contexto, o verbo é transitivo. Aliás, não fume é intransitivo. Se eu dissesse assim, olha, aqui não fume nem os dedos é objeto direto. O verbo fumar é transitivo direto. Vocês entendem? Isto muito por conta de que? Da rejeição ou da não rejeição que o verbo faça dos seus objetos. Tá legal? Então não vacila aí não, vem cá comigo. Fechou? Olha só, outro exemplo, ó. O candidato só falou aos sindicalistas depois da reunião. Você sabe que quem fala algo a alguém, não é? Algo a alguém.
vem cá, a gente consegue deduzir o algo que falou o candidato? Não. Nós só sabemos a quem que ele falou, que foi aos sindicalistas. Então, se eu só tenho o objeto indireto, então eu vou pegar esse meu verbo aqui, olha, verbo, sinto muito, mas você, meu amigo, não está VTDI hoje não, você só está VTI. Pronto, e é exatamente o que acontece aqui. Tá legal? E por fim, o caso mais raro em que um paupérrimo VTDI fica ricaço. Mas veja quanto a gente precisa da frase, gente. Os órgãos vitais já não respondem. Quem responde, responde algo a alguém. Mas aqui o responder, que significa muito mais reagir, eu digo, os órgãos vitais já não dizem nada. Então o verbo está numa condição intransitiva, que é uma condição absolutamente normal. Deu para perceber? Bacana, show de bola. Então, gente, ó, vem aqui comigo rapidinho pra gente fechar esse bloco. Não é este vídeo não vai andar aí uns 15 minutos, eu creio. Então, o que acontece é o seguinte. A gente fechou essa primeira parte. VTD, VTI, VTDI, VI e verbos que pelo contexto mudam. Ou seja, falamos dos pobres, dos paupérrimos e dos ricos. E falamos dos emergentes, né? Aqueles que eram pobres, mas que ficaram ricos, conforme vimos agora há pouco. Falta-nos falar sobre os verbos miseráveis. Eu chamei de verbos miseráveis. São os verbos de ligação, gente. Os verbos de ligação são os verbos... Por que você chama esses coitados de miseráveis? Eu chamo de miseráveis, desgraçados, enfim, são os... a pena deles. Eles nem pedem. Eles ficam lá, sentados, assim, tadinhos, silêncio. Entendeu? Por que tanto drama? Vamos ver por que esses verbos são chamados assim. Vem cá, ó. Primeiro, os verbos de ligação são os que eu vou chamar de verbos miseráveis. Aqui, VM, são os miseráveis. Porque bom, primeira coisa, primeira justificativa. Esses verbos são super previsíveis, olha só. Se você memorizar essa lista, tá tudo em ordem. Praticamente as bancas usam estes que aqui aparecem. Ser, estar, permanecer, ficar, andar, viver, tornar-se, continuar e parecer. Eu coloquei um etc, mas claro que dentro desse etc aqui cabem verbos especiais. Mas em prova, memorize estes. Vá por mim, vai dar certo. Só por isso que você está chamando esses verbos de miseráveis? Não. Primeiro, eles são previsíveis. Ou seja, se você memoriza este grupo, praticamente você vai embora. Praticamente você se dá bem. Outro ponto importante. O verbo de ligação, ele proporciona uma estrutura sintática muito simples também. Entende? Então, assim, quando eu tenho o verbo ligante, eu só posso pensar em duas coisas aqui, ó. De um lado eu penso no sujeito, do outro eu penso no predicativo do sujeito. Entende? Ou seja, são essas duas funções sintáticas possíveis. Eu posso ter aqui inversão de ordem. Ou seja, eu posso ter primeiro o verbo de ligação, tá? Depois eu vou ter o sujeito, por exemplo, e depois o predicativo do sujeito, né? Ó. Do sujeito. Ele preserva a correção gramatical, os sentidos originais? Preservo. Eu posso ter só essa ordem? Não, você pode pensar em outras. Eu vou colocar mais um aqui para fechar, tá? E a gente pode ter, por exemplo, primeiro o predicativo do sujeito, depois o sujeito e, por fim, o VL, o verbo de ligação. E assim, até que essas combinações se esgotem. Ou seja, você pode usar da maneira que você ache conveniente. A questão é, estas trocas, estas inversões, podem ou não manter os sentidos originais do texto. Basta que você releia o texto e confie. Tá legal? Bom, por que você vai chamar também... eu não entendi esse predicativo do sujeito, professor. Sinceramente, eu não entendi, não. É fácil, ó, vem comigo agora. Verbos de ligação são aqueles cuja função é conectar o sujeito a uma qualificação. A estrutura qualificadora cumprirá a função sintática de predicativo do sujeito. Logo, esses verbos servem para indicar estados ou qualidades do sujeito. Olha, vem aqui comigo. Sabe como é que eu visualizo o predicativo do sujeito? Ele é como se fosse um adesivo. Imagina um adesivo aqui, que eu pego assim, um adesivo que eu puxo assim, pronto, abrir. Tem um adesivo aqui, pegar aqui para não grudar, né? Eu pego esse adesivo aqui e coloco na testa do sujeito, assim.
É isso. O que nós temos é um adesivo. O predicativo do sujeito é um adesivo. Entendeu? Ele vai qualificar. Quando você adesiva algo, você qualifica algo. Não é verdade? Então vamos ver na prática aqui? Na prática, olha aí, olha aí. Aquele país permanece em crise. Veja, em crise, gente. Vou pegar o verdão aqui, ó. Em crise, está qualificando, está indicando. Tá aqui do sujeito. Está indicando o estado do sujeito, que é aquele país. Certo? Olha o exemplo 2, ó. Parecem insuficientes as medidas do governo. Olha o insuficientes. Ele está predicando o sujeito, que no caso aqui o sujeito é as medidas do governo. Veja que eu mudei a ordem, ó. No primeiro exemplo eu tenho verbo, sujeito, verbo ligante, depois predicativo. Agora eu tenho verbo de ligação, predicativo do sujeito e por fim o sujeito. Não é verdade? Eu não entendi ainda por que você chamou de miserável. Só por isso, veja, também eu os chamo de miseráveis, né, além de serem previsíveis, além de terem estruturas sintáticas de um certo modo modestas. Sabe qual é a outra característica que me faz dizer que o verbo de ligação é um verbo miserável? É que muitas vezes a gente tira e não acontece nada, a frase continua dizendo a mesma coisa. Tipo, aquele país em crise, as medidas insuficientes do governo. Se a gente jogar fora o permanece e o parecem, continua tudo em ordem. Veja, as denúncias públicas ao ministro, então, públicas denúncias ao ministro, ou seja, a ausência do verbo de ligação não desmantela 100% a frase. Claro que se perde um pouco, perde-se um pouco do vínculo, isso é normal, mas a ausência dele, ela não provoca uma falta de ordem total do texto. Não, isso quer dizer que o verbo de ligação ele é meia boca, vamos dizer assim, né? Ó, e o tornam-se, olha, cuidado, viu? Você tem que memorizar isso com calma. O tornar-se é o verbo de ligação que não tem cara de ligação, mas é de ligação. Cuidado com ele, viu? Muita atenção com este verbo. E o outro ponto importante também, olha só, então veja o exemplo. Tornaram-se públicas, que é o predicativo do sujeito. As denúncias ao ministro é o nosso sujeito. E por fim, o clima, sujeito, depois da reunião, ficou tenso, predicando o sujeito, e claro que você sabe que ficou é o verbo ligante. Fechou? Tranquilo, né? Ele depois da reunião, adjunta adverbial de tempo, você sabe disso. Tranquilo? Outro ponto importante também para a gente analisar. Este ponto aqui, que a gente vai analisar agora, é um ponto fundamental. Eu chamo de verbo supostamente de ligação. Vem aqui comigo, olho no olho, vem aqui, rapidez. Olha só. Eu vou mostrar duas coisas a vocês. Mas antes vamos a uma metáfora básica. Vocês já viram que existem pessoas, né, a gente está falando de verbo pobre, miserável, etc. Já viram pessoas que não têm grana, mas que passam a imagem de que tem grana? Já viram? Já, né? Beleza. Ou seja, você olha assim, putz, você deve ser um empresário de sucesso, deve ganhar milhões. Fundado em dívidas. Mas vocês já devem ter visto também pessoas que vivem muito bem, pessoas muito bem de vida, mas que, de um certo modo, não aparentam, né? Pessoas que aparentam ter menos condições, né? Você é um pobre diabo, mas na verdade é uma pessoa cheia da nota. Ele dá um exemplo aí dessa situação. Vou ver agora. Vem cá comigo, ó. Vem cá. Foi. Tá aqui. Olha só. Primeiro ponto, eu vou pegar o verbo. Tá aqui. Opa. Professor, o senhor falava que nos verbos de ligação, o verbo andar é um verbo ligante. E andar, na minha opinião, professor, é um verbo que tem conteúdo, professor. Pois é, mas olha só o que eu vou escrever aqui. Ele anda muito. Ele anda preocupado. Gente, vocês concordam comigo que o anda aqui que o anda daqui de cima é o verbo andar mesmo? Sair de um ponto e com as próprias perninhas chegar a outro ponto? É ou não é? Então aquele é um verbo intransitivo, porque ele tem significação. Ou seja, ele é um verbo rico. Não é verdade? Ó, é um verbo rico. O que você faz de manhã? Rapaz, de manhã eu ando, porque eu quero cuidar da minha saúde. Ó, beleza. Agora quando eu digo ele anda preocupado, não é? Ó, anda
não é o verbo andar. Anda é a mesma coisa que está. Então, cuidado com quem diz que é rico, mas não é rico. Anda aqui não é um verbo intransitivo. Anda é um verbo de quê? De ligação, entendeu, gente? Ou seja, a aparência dele é de quem está por cima da carne seca, mas na verdade, verdadeira, preocupado é o predicativo de quem, gente? É o predicativo do sujeito. Percebeu, gente? Show de bola. Então, ó, cuidado com andar. Esse mesmo raciocínio, ele se estende ao verbo viver, que traz o mesmo perfil. Tá legal? Beleza. Eli, tudo bem, mas você ia falar de uns verbos tais supostamente de ligação. Pronto, é exatamente isso agora. Esses verbos aqui, eles aparentam ser pobres, mas na verdade são ricos. Vamos ler o que eu escrevi aqui, ó. Verbos supostamente de ligação são aqueles que, pela morfologia, ou seja, pela aparência, lembram verbos de ligação. Pela aparência, olha assim, diz, eita, esse aí é um lascado, esse aí é um desgraçado, né? Mas, olha só, contudo, não conseguem dar ao sujeito qualificação alguma. Vem cá comigo para a gente encerrar esse raciocínio e ler os exemplos. Olha só. Um verbo só vai ser verbo de ligação se duas coisas estiverem ocorrendo. Primeiro, ele aparecer dentro daquela lista lá que a gente espera. Ser, estar, permanecer, parecer, ficar, andar, tornar-se. Beleza. Além de participar dessa lista, ele tem que pegar o sujeito e tirar um adesivo e pregar na testa do sujeito. Ele tem que dar uma qualificação, indicar um estado do sujeito. Se ele não fizer isto, ele não é um verbo de ligação. Se ele não fizer isto, o que é que ele vai fazer? Bom, aí ele vai aparentar ser um verbo ligante, mas na verdade, por trás daquela aparência de desgraçado, tem um verbo cheio da nota, cheio de sentidos. Ele quer ver um exemplo? Então vem cá, vamos agora, ó. Olha o primeiro exemplo. Os executivos estão na sala de reuniões. Aí você olha assim, esse verbo aqui é um verbo de ligação, porque eu decorei lá, o professor mandou decorar, ser, estar, permanecer, parecer, andar, ficar, tornar-se. Opa, mas não é assim. Mas não é assim. Por quê? Vou voltar aqui. Pessoal, na sala de reuniões, é uma qualificação do sujeito? O sujeito está recebendo alguma qualificação? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você algum dia já ligou para alguém? Ei, fulano, como é que você está hoje? Vamos sair, vamos jogar bola. Rapaz, hoje eu estou na sala de reuniões, rapaz. Como se fosse um estado. Estou na sala de reuniões. Não posso ser hoje, não. Sala de reuniões não é estado, não, gente. Sala de reuniões é um lugar, pessoal. Entendeu? Então, se sala de reuniões é um lugar, não há o adesivo sendo colocado na testa do sujeito. Vocês entendem? Vem cá comigo. Olha só, na sala de reuniões é só um adjunto adverbial de quê? De lugar. E aí, pessoal, querem uma verdade? Este verbo estão, ele na verdade ele tá escondendo uma ação intransitiva. Como assim, não entendi? Se eu digo que os executivos estão na sala de reuniões, eu estou dizendo o seguinte, que os executivos discutem na sala de reunião. Vocês concordam que alguma ação intransitiva está acontecendo lá na sala de reuniões? Só que eu não sei que ação rica é esta. É uma ação rica. Os executivos discutem na sala de reuniões, os executivos brigam na sala de reuniões, os executivos choram na sala de reuniões, os executivos dormem na sala de reuniões. Os executivos podem fazer o diabo lá dentro, a gente não sabe o que eles estão fazendo, mas alguma ação intransitiva eles fazem. Este mesmo raciocínio é aplicado à frase 2. Os curiosos ficaram em frente ao hotel. Em frente ao hotel é só adjunto adverbial de lugar. Ficam é uma ação intransitiva, mas a aparência de verbo de ligação. Só que eu não sei, esses curiosos eu posso pensar assim, os curiosos dormem em frente ao hotel, os curiosos gritam em frente ao hotel, os curiosos observam em frente ao hotel, enfim. E o mesmo aqui embaixo, as crianças permanecem dentro de casa. As crianças choram dentro de casa, brincam dentro de casa, dormem dentro de casa, comem dentro de casa.
qualquer ação intransitiva pode ser aplicada a estes verbos que apenas têm a aparência, volto a dizer, de um verbo de ligação. No fundo, estes verbos escondem ações intransitivas. E o mote para fechar, fechado mesmo, é entender assim, ó, toda vida que você tiver um verbo que você acha que é de ligação, mas em vez de aparecer um predicativo do sujeito, aparecer uma adjunto adverbial de qualquer coisa, e não aparecer o estado ou a qualidade do sujeito, pode voltar atrás. Esses verbos são, na verdade, intransitivos. Esses verbos, na verdade, são ricos, disfarçados de verbos pobres, aliás, disfarçados de verbos miseráveis, de verbos mendigos. Fechou? Vem aqui comigo. Então, ó, é isto. Memoriza aquele grupinho. Ser, estar, permanecer, parecer, ficar, andar, tornar-se. Tem o sujeito? Tem. Se aqui não existir predicativo do sujeito, e sim uma adjunta adverbial de qualquer coisa, este verbo aqui é só aparência. A mamãe está em casa. Está de ligação? Claro que não. Alguma ação intransitiva ela faz. A mamãe dorme em casa, a mamãe costura em casa, a mamãe faz qualquer coisa em casa, só que você não sabe ou não quer dizer que coisa é esta. E o verbo está apenas encobre, apenas dá uma impressão de um verbo de ligação, mas não é. Certo? Show de bola. Gente, fechou bem redondinho. Próxima aula, a gente senta o dedo aqui, ó. Vamos detonar e fazer um bocadinho de exercício, ok? Valeu. Aperta o botão lá embaixo que eu volto já já.